Olá, bom dia a todos. Hoje vamos ver a história do Zaqueu que podemos ler no livro Lucas, capítulo 19, verso 1 até 10. Jesus diz, verso 5: Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso de ficar na tua casa. Verso 6. Ele desceu imediatamente e recebeu Jesus com alegria. Então, o Senhor vive, a sua palavra não muda. Estas palavras são para nós. Jesus continua a falar-nos. Uma vez que nasceram de novo, não de semente corruptível, mas incorruptível, por meio da palavra de Deus, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Podemos ler no livro 1 Pedro, capítulo 1, verso 23 e 25. Com essas palavras, Lucas 19, Jesus fará para ti e para nós, para todos os povos. Ele fez com Zaqueu quem queria ver quem era Jesus, mas como era muito baixo, não conseguia, por causa da multidão. Correu então adiante do povo, subiu uma figueira brava e ficou a esperar que Jesus saísse por ali passasse para o ver. Lucas, capítulo 19, verso 3 até 4. Zaqueu não conheceu, mas era curioso ver quem esse Jesus tinha ouvido dela. Podemos imaginar Zaqueu com o coração bate mais rápido para ver Jesus do seu possível e diz-lhe: Como parece este quem cura os doentes, quem sarta os deficientes físicos, dá vista aos cegos, permite aos estéreis ter crianças, ressurreição das pessoas, e se era real, se era o Messias esperando desde centenas de anos, o Eterno está conosco. Eu quero ver, eu quero saber se é verdade. Então, Zaqueu era um homem pequeno, rico, um cobrador de impostos, morando a Jericó. O povo não gostava de Zaqueu e alguns tinham medo dele. No entanto, Jesus responde com essa curiosidade de não poder ser visto, responde ao verso 5 por uma urgência, desde depressa ou à pressa. Tudo depende da versão da Bíblia que você tem hoje. Apressa, diz Jesus, também apressamos. Nestes momentos, este vírus confronta-nos num medo imenso, num medo grande. A morte e a urgência, escolher contra ele, há almas a salvar e em frente podemos buscar um escolho, seja da vida, seja da morte. Precisamos escolher a vida, com certeza. Zaqueu era um cobrador de imposto, o que significa que há esperança pelos corações, mesmo que pensamos mais fortes. Quando escolhemos Jesus, vai ser um tema de surpresa. Mas será que existe algo espantoso do nosso Senhor? Enquanto que estamos confinados na casa, lembramos-nos, os pares de Jericó cairão. Oramos para este vírus, pode cair os pares do nosso coração e também do coração da gente que procura, que busca Jesus. E a nossa esperança, a gente escolhe o único Salvador. Isso é a mensagem que devemos ter. A pressão. Porque esta precipitação, Jesus tem um imperativo com palavra preciso. Do que se trata? Ficar na tua casa. Jesus diz: preciso de ficar na tua casa. Uau! Jesus está a falar de que quer morar no seu coração como mora no nosso coração. O seu Espírito Santo mora em nós e a sua promessa quer encher o nosso corpo físico para tornar-se o seu templo do seu Espírito. Como João 2, verso 21, Jesus falava de seu templo, do seu corpo, falando essa frase da necessidade de morar em nós, no nosso corpo, com a promessa que Deus vai nos e nos últimos dias que acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito demararei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão,
Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos 2, verso 17. E recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, verso 38. Com efeito, não sabeis quem é o nosso corpo e o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Então, vamos perguntar, qual foi a reação do Zaqueu? Com o verso 6, e apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Zaqueu foi encheado de alegria com essa novidade e fez o que necessita, porque entendeu que a sua própria vida não foi correta. Oramos através das dificuldades, a gente tem o coração aberto, que arrependem-se, aceitam o Senhor, consertar os erros quando está possível e que sejam encheados da alegria do Senhor. O Zaqueu foi conhecido para ser um pecador. Verso 7. Geralmente as pessoas que começam a abrir o seu coração a Jesus pensam que não são santos puros para receber. Precisa santificar o mínimo para ser digno para aproximar-se dele e receber o seu Espírito Santo. Porém, aqui vemos que o Jesus não escolhe o nosso estado pecador, mas sobretudo do interesse que levamos para ele. Com o verso 10, porque o Filho do Homem vem buscar e salvar o que se havia perdido. No livro de João 3, verso 16, lembramos-nos de uma coisa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não rejeita o que vem para ele, mas não somos iguais, como quando somos na sua presença. O interesse do Zaqueu, a sua curiosidade com a palavra buscar, o seu ardente desejo com a palavra correndo, ver-lhe, a sua vontade para ver-lhe custa, subiu uma figueira brava para o ver, apesar da multidão, o testemunho de uma esperança no seu coração e alguma esperança de Jesus. Verdade, hoje Jesus não está aqui físico, mas a sua resposta quando ele viu o Zaqueu, verso 5, é o mesmo por todas as pessoas que buscam. Desde depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Se você está curioso, quiser realmente saber mais sobre Jesus, sabem que hoje ele responde da mesma maneira. Sabem que hoje Jesus tem a mesma palavra por ti. Verso 5. Então, vamos perguntar uma segunda. O que deves fazer então? Como Zaqueu no verso 6, que ele recebeu, por outras palavras, deves acolher com tanta vontade e alegria como Zaqueu, sem pensar ao teu estado de pecador. Diz-lhe, sim, entra, Senhor. Abrir a tua casa como fez o Zaqueu, quer dizer abrir o teu coração das diferentes condições. Primeira, confiar os teus pecados. Seja verdadeiro, autêntico contigo. Perguntar-lhe, mostrar quem és realmente, mostrar os teus mentirosos, roubar. Segunda, pedir desculpa. Jesus com certeza. As pessoas que te magoam ou contra ti. O Zaqueu tinha consciência que era Jesus e reconheceu do quem é. Vemos a diferença com Zaqueu, o cobrador de impostos. Verso 2. Fala com Jesus no verso 8. Senhor. Mostra de alguma maneira como Zaqueu reconhece quem é Jesus e sua autoridade. Terceira, consertar. Se é possível as coisas negativas que fazes com os outros, o Zaqueu fez. Se em alguma coisa tem defraudado alguém, o restitua quadruplicado. Neste momento, Zaqueu declara que deseja consertar os defraudadores, mas das coisas falsas.
Quarta, desistir o pecado. Escolhe mudar, por exemplo, comportamento, hábitos. Zaqueu decidiu guardar e ajuntar para ele o dinheiro que almoçou. Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Verso 8. Com o verso 8 podemos ler: se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Acto 26, verso 20. Portanto, as obras de arrependimento do Zaqueu manifestam e testemunham da sua fé. Com o livro Tiago, capítulo 2, verso 22, bem vens que a fé corrompeu com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Por outras palavras, para voltar a responder na pergunta, o que deves fazer então? Arrependendo para começar, primeira etapa da salvação, segundo Atos, capítulo 2, verso 38. Dom Pedro responde à multidão que pergunta como podemos ser salvos. Primeiro, arrependei-vos. Segunda, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Terceira, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, para concluir, o resultado, a salvação entrou nessa casa hoje. Através da sua abordagem, da sua investigação, do seu acolhimento, das suas escolhas, das suas decisões, do seu empenho, nos Zaqueu testemunho e demonstrou a sua fé naquele ouviu no início. A sua atitude do Zaqueu e as suas decisões trouxeram-lhe salvação. Jesus diz-lhe: a salvação veio hoje a esta casa. Verso 9. Nota a atitude e a motivação do Zaqueu trouxe a salvação pela sua casa. O Zaqueu é, neste sentido, o exemplo dos primeiros passos da fé que toda devemos começar, com o tipo de obras que devem acompanhar, ao final poder então cumprir todo o plano de salvação. Pois, como Zaqueu, tu também, pela fé, pode ser descendente de Abraão. Verso 9. Pai da fé de todos os cristãos. Pois, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Lemos no livro de Tiago, capítulo 2, verso 23. Ao procurar acolher e reconhecer quem Jesus é, Zaqueu foi capaz de trazer a salvação pela sua casa. A fé acompanhada das obras de arrependimento e a porta de salvação. Há sempre tempo, mas os tempos são curtos, tanto quanto podemos dizer hoje. Temos uma mensagem a ser transmitida. A fé. Esta fé que temos o que nos fez, bem como o Zaqueu, um filho de Abraão. Apressemos-nos também, estejamos sempre prontos a dar um testemunho de nossa fé, do nome de Jesus. O vírus está atualmente a restringir o nosso campo neste momento, mas o nosso vizinho não está muito longe. Quer dizer, está ao nosso lado, está perto de nós. A nossa atitude neste julgamento é um testemunho da paz que Jesus dá-nos. Devolvamos-lhe glória e proclamar a seu nome. Que Deus vos abençoe e abra as portas nos nossos corações para salvar as almas. Amém.